Tendo sido, pois, justificados, tendes paz para com Deus. O primeiro benefício daqueles que foram justificados por Deus é paz com Deus. E aqui, paz não deve ser entendido como aquele sentimento de estabilidade, aquela ausência de angústia, aquela ausência de ansiedade. Não, aqui paz é um status. Porque antes de crermos em Jesus Cristo, nós éramos réu diante de um juiz assombroso, que estava pronto a nos enviar para a punição eterna por conta dos nossos crimes e pecados, por conta de nossas transgressões. Nós, portanto, éramos, mesmo que sem saber, inimigos do Deus vivo e verdadeiro, e terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, diz o texto de Hebreus. E nós éramos inimigos de Deus porque nós fazíamos aquilo que Deus abominava, e nós deixávamos de fazer aquilo que Deus ama. Mas uma vez que nós fomos justificados, nós saímos desse status de rebeldes, desse status de inimigos, desse status de réu, desse status de estar contra Deus, e nos tornamos filhos diante de um Pai amoroso. A inimizade que nós tínhamos com Deus acabou. O texto diz, no verso 11, que nós fomos reconciliados com Deus. Se fomos reconciliados, era porque estávamos afastados de Deus. Nós éramos contra Deus. Mas Ele nos justificou. E a primeira bênção, oriunda da justificação, é que agora nós temos paz com Deus. Eu e você temos paz com Deus. Ter uma briga com um vizinho da frente do condomínio é muito ruim, mas imagine estar em guerra com o próprio Deus. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas uma vez que fomos justificados, a inimizade acaba, fomos reconciliados. E veja que o verso 2 diz, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Essa paz que nós temos com Deus é um favor que nós não merecíamos. Nós não fizemos nada para merecer ser amigo de Deus. Nós não fizemos nada para merecer esse status de amigo de Deus, de paz com Deus. Agora, veja que essa palavra acesso, ela nos remete imediatamente à ideia de que, antes de ser justificados, nós não tínhamos paz com Deus, logo, não tínhamos acesso a Ele. Mas uma vez que fomos justificados, nós temos acesso ao Deus vivo e verdadeiro. Ouça, você tem acesso ao Deus vivo e verdadeiro. É tão difícil marcar uma reunião com um grande empresário, com um político. Agora, com Deus, o Deus que criou todas as coisas, da geleira mais remota à estrela mais distante, tudo está na palma de sua mão. Você tem acesso 24 horas por dia. Por isso que o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 16, diz, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça. Por quê? Nós podemos gozar da graça e da misericórdia. Uma vez que você é amigo de Deus, uma vez que você tem paz com Deus, você pode entrar na sala do trono e alcançar misericórdia. Há um exemplo bíblico para nós entendermos isso. Esther era casada com um rei Assuero, mas naquela época as mulheres não viviam junto com os seus maridos, até mesmo porque um rei tinha muitas mulheres, elas ficavam no harém. E então ela só poderia entrar na presença do rei uma vez que fosse convidada. Mas um de seus parentes traz uma demanda para ela de que os judeus seriam massacrados. E então ela precisa de uma audiência com o rei, mesmo sem ser convidada, para interceder pelo seu próprio povo. E ela diz para o seu interlocutor, se o rei estender o cetro para mim, ele me dá acesso. Ele vai ouvir a minha demanda. Agora, se o rei bater o cetro no chão, é porque eu não sou bem-vinda naquele momento. E então imediatamente os guardas me pegarão e eu serei morta.
E Esther então ora e entra, ela tem acesso ao rei Assuero. E o rei Assuero então estende o cetro, mostrando que ela era bem-vinda. Eu e você não tínhamos acesso ao trono da graça de Deus. Eu e você não tínhamos ligação com Deus, mas uma vez que fomos justificados, diz o versículo 1 do capítulo 5, tendo sido, pois, justificados, tende paz com Deus por meio do qual também recebestes acesso a essa graça. E isso é magnífico. Isso também nos lembra a ideia do templo. Só poderia entrar no templo judeus. Mas existia um recôndito ainda mais exclusivo que só poderia entrar os homens. Mas existia um lugar ainda mais específico onde só poderia entrar o sacerdote uma vez por ano. O Santo dos Santos. Ali a Shekinah, ali a glória de Deus aceitaria o sacrifício. No dia da Yom Kippur, no dia da expiação, o sacerdote se preparava o ano inteiro para entrar exatamente naquele dia, por um curto espaço de tempo, na presença do próprio Deus. Mas quando Cristo Jesus morre na cruz do Calvário, em cima do monte do Gólgota, do monte da caveira, exatamente na frente, no outro monte, está o templo. E o véu se rasga de cima a embaixo. Uma demonstração clara de que agora, eu e você, temos acesso à presença de Deus.